Olá, hoje vamos falar sobre pronominalização. Em frases como a Vitória bebe sumo, sumo é masculino do singular e o pronome correspondente vai ser o pronome masculino singular, que é o. Portanto, ficará a Vitória bebe-o. Na segunda frase, o Gonçalo canta uma música é feminino singular, portanto será o Gonçalo canta. Para fazer o plural, basta acrescentar um S aos pronomes. Mas atenção às exceções. Há verbos que terminam em R, S e Z e vão ter grandes alterações à forma verbal, porque esse R, S e Z vão desaparecer e antes do pronome vamos acrescentar um L. Ou seja, na primeira frase, a Maria vai comer um gelado. Na realidade, a forma verbal, comer, o que é que lhe vai acontecer? Vamos cortar o R, vamos acrescentar um L e um gelado é masculino do singular e por isso o pronome correspondente será o. Ficará comê-lo. Na segunda frase, tu lavas os pratos. Na realidade, lavas acaba em S. Acontece exatamente a mesma coisa. O S desaparece. Os pratos é masculino plural, portanto o pronome correspondente será os. E o que vai acontecer é acrescentamos um L antes do pronome. Tu lava-los. Em terceiro lugar, temos a frase com uma terminação verbal terminada em Z. O André faz a cama. Vai acontecer precisamente a mesma coisa. Vamos cortar o Z e vamos acrescentar o L. A cama é feminina singular, portanto o pronome será a. O que vamos ter é a Maria vai comê-lo, tu lava-los e o André fala. Como é que sabemos que, no caso dos verbos terminados em R e Z, eu coloquei um acento? Como é que sabemos que esse acento existe? As palavras em português terminadas em R e Z são naturalmente agudas, ou seja, são naturalmente acentuadas na última sílaba. A única forma de mantermos essa acentuação, ou seja, de mantermos que a forma verbal continua acentuada na última sílaba, é precisamente a colocação de acento. Portanto, em comer, temos o som E, colocamos um acento circunflexo, e em faz, temos um A aberto e colocamos um acento agudo. Mas o que é que acontece quando nós temos precisamente a mesma frase, em que a única diferença é de facto a forma verbal? Ou seja, tu vais comer o gelado e tu comes o gelado. Então, neste caso, se ambos os verbos comer e comes têm a mesma regra, corta o R, corta o S e acrescenta um L, é precisamente a acentuação que vai dar a diferença entre as formas verbais. Portanto, na primeira frase, tu vais comer o gelado, temos aqui um acento circunflexo, tu vais comê-lo, mantém-se a forma verbal aguda. Mas, em tu comes o gelado, estamos perante um verbo, uma forma, portanto, uma palavra grave. Tu come-lo. Portanto, é acentuada não na última, como em comê-lo, mas na penúltima sílaba. Tu come-lo. Temos uma exceção, que é o verbo querer, que vamos analisar, porque este verbo não se comporta como os verbos terminados em R, S e Z. Na frase, o Nuno quer o lápis, não vai ser removido o R, pelo contrário, vai ser acrescentada uma nova letra, que é a letra E, e a seguir vamos manter a ordem normal de colocação de pronomes. Portanto, desde o momento em que acrescentamos uma vogal, este verbo vai se comportar como um verbo normal e não como uma exceção. Portanto, será ele quer-o. O verbo querer, na realidade, é um verbo da segunda conjugação e, portanto, à semelhança de outros verbos da segunda conjugação, vai buscar essa terminação em E, como ele come, ele bebe, ele aprende. Esse é que pertence à terceira pessoa
do singular dos verbos terminados em er, portanto da segunda conjugação, e o verbo querer já não tem, mas vai recuperá-lo para a colocação de pronomes. Muita atenção ao verbo ter, para não confundirem as formas da segunda pessoa do singular e da terceira pessoa do singular. Então, a segunda pessoa do singular é tu tens uma caneta e a terceira pessoa do singular será ele tem uma caneta. Vamos começar por fazer a segunda frase. Já sabem, se a forma verbal termina em M, o que nós temos que fazer é acrescentar um N. Ele tem uma caneta é feminino singular, ele tem-na. Mas o que é que vai acontecer na frase com a segunda pessoa do singular? Tu tens uma caneta. Em relação à frase tu tens uma caneta, a forma verbal termina em S. E nós já sabemos que, quando as formas verbais terminam em R, S ou Z, essas letras são removidas. Portanto, eu vou tirar a letra S desta forma verbal. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que ficamos com uma forma verbal terminada em N e, como sabemos, não há palavras tipicamente portuguesas terminadas em N. Então, por uma questão de regras, de ortografia, esse N vai necessariamente transformar-se num M. Mas não nos podemos esquecer que, na realidade, aquela forma verbal original termina em S. Portanto, vamos completar com um L. E o que nós vamos ter são duas formas verbais que parecem a mesma coisa, mas não são. Tu tem-la com M e ele tem-na com N. Estas serão as formas corretas para falar português corretamente. Outras formas verbais às quais temos de prestar atenção são as que terminam em ão, on e m. O que é que acontece a estas formas verbais? Mantêm-se exatamente iguais, mas vamos acrescentar um n antes do pronome. Portanto, na primeira frase, eles dão uma prenda é feminino singular, e por isso o pronome que vai substituir é a, e vamos acrescentar antes um n. Eles dão-na. No segundo caso, ele põe a mesa, mais uma vez a mesa é feminino singular, portanto vamos acrescentar um N antes do pronome a. Ele põe-na. Finalmente, na última frase, eles compram o jornal é masculino singular, a forma verbal acaba em M e, portanto, será eles compram-no. Espero que tenham gostado e desculpem o reflexo nos óculos. Até à próxima.